Bom dia, quinto ano. Então, como eu falei, lá na plataforma, ontem foi a atividade, aí hoje vai ser a aula. Eu fiz de uma maneira diferenciada porque eu queria que vocês tivessem lido o livro antes de assistir a aula, porque assim é muito melhor de vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá. Essas são as mesmas páginas que eu coloquei lá na plataforma para vocês lerem e responderem as questões. Aí agora vocês vão, já a partir do conhecimento de vocês, também assistir a minha aula, tá? Então vamos lá, nós estamos falando sobre república, tá bom? Brasil República lá nos anos 1900. Nossa, tinha 1900, parece muito tempo. É, mas é só 100 anos atrás, tá? Nós vamos ver que tem muita coisa que acontecia 100 anos atrás e que acontece até hoje. Então, no início da República, tinha um grupo que tinha muito poder. Era o grupo dos coronéis. Os coronéis, eles sempre aparecem nas novelas, assim, são aqueles senhores muito importantes de alguma cidade que mandam em tudo. E aí os coronéis, eles tinham grande influência sobre a população, justamente porque eles ajudavam muito essa população ou porque eles tinham muito poder. Vocês vão já entender. Nessa época, o voto, toda vez que tinha uma eleição, o voto era aberto. Então a pessoa ia até a urna e falava: "Ah, eu voto no fulano de tal". Então todo mundo sabia o voto dela. Aí o que acontecia? Os coronéis obrigavam a população a votar no candidato que eles tinham um acordo, entenderam? Então o coronel falava assim: "Olha, dona Maria, a senhora lembra quando a senhora estava doente, que eu lhe ajudei com aquele remédio? Pois é, está na hora da senhora me agradecer. Vote no deputado fulano de tal". Aí a pessoa ia lá e votava. O coronel tinha como confirmar, porque o voto era aberto, então se ela não votasse, ele ia saber, tá? Ou então ele falava assim: "Olha, seu João, o senhor lembra que eu consegui um emprego para o seu filho? Pois é, está na hora do senhor me agradecer. Então, vote no deputado fulano de tal". Esse tipo de voto, que era o voto em troca de favores, era chamado voto de cabresto. Como vocês podem perceber, ó, aqui nessa imagem eu tenho o político e eu tenho o eleitor. Só que o eleitor, ele está representado por qual animal? Exatamente, um burro. Então é o político levando o eleitor, que não tem muita consciência política, para a urna, tá bom? Por que aqui não está representado o coronel? Porque o coronel ele está associado com o político. O político e o coronel, eles estão no mesmo grupo, que era o grupo que comprava o voto do eleitor, tá bom? Então não se esqueçam. Voto de cabresto. Inclusive foi uma das perguntas que eu coloquei ontem lá. Próximo. O próximo assunto também importante da República foi a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi um acontecimento muito importante da história do Brasil, tá? Por quê? Canudos é um local lá na Bahia e nesse local se formou uma comunidade, mas como uma comunidade bem diferenciada. Nessa comunidade todo mundo era igual e dividia tudo que tinha. Vocês vão já entender. Nessa época aqui, muitas pessoas eram exploradas pelos grandes fazendeiros no interior da Bahia. Então, quando elas conheceram um homem chamado Antônio Conselheiro, que falava sobre igualdade, falava sobre Deus, falava sobre uma vida melhor, essas pessoas ficaram encantadas e começaram a seguir esse homem. Então, o Antônio Conselheiro começou a liderar um movimento, tá? Que foi ganhando a simpatia de muitas pessoas, muitos camponeses. E aí acabou que eles criaram uma comunidade lá em Canudos, na Bahia, tá? Essa comunidade tentava ser uma comunidade onde todo mundo era igual. Só que o governo e os fazendeiros começaram a não gostar dessa comunidade. Por quê? Porque eles estavam perdendo trabalhadores para essa comunidade. Veja bem, se existe uma comunidade onde todo mundo é igual e feliz, será que o pessoal que está sendo explorado na fazenda não vai querer ir para essa comunidade? É claro que vai, eu iria. Se eu estou numa fazenda ganhando pouco, sendo explorada, eu vou querer sair, vou querer ir para um lugar melhor.
Então, os fazendeiros começaram a não gostar dessa comunidade que se formou em Canudos, liderada pelo Antônio Conselheiro. E aí acionaram o governo. E aí o governo, por várias vezes, tentou invadir Canudos, mas, olha só, o governo foi combatido pelos camponeses em Canudos, não conseguiu invadir por várias vezes. Só depois de várias tentativas que eles conseguiram invadir Canudos e fizeram um verdadeiro massacre. Mataram grande parte da população, tá bom? Foi um episódio muito triste, que as pessoas estavam simplesmente querendo ter uma vida melhor e o governo foi lá e reprimiu de maneira violenta. Então, já temos 2 assuntos importantes, ó. Como eram as eleições, o poder dos coronéis, o voto de Cabresto, a Guerra de Canudos e o próximo são os ex-escravos na República. Por que é preciso a gente estudar os ex-escravos? Eu gosto de falar ex-escravizados, tá? Por quê? A abolição da escravidão, ela foi feita em 1888. E um ano depois foi proclamada a República. Então, um novo personagem, uma nova camada da população da República eram os ex-escravizados. Agora, veja bem, quando o Brasil aboliu a escravidão, ele não deu nenhuma assistência a esse ex-escravo. Tanto que muitos escravos voltaram a trabalhar para o seu senhor ganhando muito pouco. Por quê? Porque eles não tinham estudo, não tinham oportunidade de emprego, não tinham casa para morar. O Brasil falou simplesmente assim, tá, vocês estão livres agora, se virem. Agora essas pessoas, elas passaram a vida sendo escravizadas. Como é que elas iam ter uma casa? Como é que elas iam estudar? O governo nem pensou nisso. Aí, como eu falei para vocês, muitos voltaram a trabalhar para o seu senhor. Porém, muitos, continuaram tentando resistir a essa sociedade que não os ajudou em nada. E para isso, eles criaram vários meios de sobrevivência, tá? Um dos meios de sobrevivência eram as redes de solidariedade. Inclusive, foi uma pergunta que eu coloquei lá na atividade de ontem. Quais eram as formas de resistência ou as formas de sobrevivência que os ex-escravos utilizavam para sobreviver na sociedade? Uma são as redes de solidariedade, tá? Outra... nem expliquei. As redes de solidariedade são como se fosse uma rede de amizade entre os ex-escravizados, que um ajudava o outro. Aí eles faziam várias coisas para arrecadar dinheiro, faziam quermesses, vendiam comida, faziam várias coisas para poder ganhar dinheiro e sobreviver. Outro ponto importante é que os ex-escravizados continuaram mantendo sua cultura. E manter a cultura, jogar capoeira, cantar as músicas africanas, dançar as músicas africanas, é uma maneira também de sobreviver. Porque a gente só sobrevive se a gente tiver também arte, tá? A arte, a cultura é muito importante. Então, a cultura afro foi muito importante para esses ex-escravizados continuarem sobrevivendo na sociedade, certo? Além disso, eles passaram a fazer vários trabalhos informais. Por exemplo, eles eram vendedores ambulantes, eles carregavam coisas para as pessoas de um lado para o outro. Nessa época aqui foi que se formaram as favelas em vários lugares do Brasil. Porque, como os escravizados não tinham como comprar um terreno, eles iam construir suas casas nos morros. Foi assim que surgiu as favelas no Rio de Janeiro. Beleza? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que com o exercício que vocês fizeram ontem, a leitura e a aula de hoje, vocês tenham aprendido bastante, tá? Um beijo e até semana que vem.